chegar e começar a nossa live. Sejam todos vocês muito bem-vindos, tá? Muito bem-vindos mesmo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Aí já baixei, obrigada, gente. Mas eu coloquei só um fundozinho para a gente conversar, para a gente começar a chegar e a gente fazer uma live bem descontraída, porque esse tempo é um tempo de muita reflexão, né? A gente está encerrando aí o Outubro Rosa, o mês que a gente fala sobre a prevenção contra o câncer de mama. É um tema muito importante para mim, é um tema que representa muito da minha história e também a minha convidada também. Ei, Anne, seja bem-vinda. É um tempo precioso para todos nós. E eu gostaria muito, assim, de ter esse tempo precioso com vocês para a gente refletir um pouco sobre esse tema, mas de um outro viés, sabe? A gente não vai falar aqui sobre o tratamento em si, mas nós vamos falar sobre algo que é muito importante, a gente ter um outro olhar para as mulheres que enfrentam, né, essa batalha, ou já enfrentaram, ou ainda estão aí um pouco receosas em levar um resultado, sabe? Preocupadas. Então a gente quer trazer esse momento de reflexão para todas nós, mulheres, e também dizer que existem... Oi, Juliene, seja bem-vinda à nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está chegando aqui agora, eu quero me apresentar juntinho, né? Eu sou Lene Resieri, quem está chegando aqui agora e não conhece a minha trajetória, eu tive câncer de mama em 2003 e depois uma reincidiva, né, que é um câncer novamente na mama esquerda. Então eu fiz uma mastectomia total na mama direita e depois fiz um quadrante, que é uma parte, né, que a gente fala, na mama esquerda. Em 2013, quando diante dessa nova segunda batalha contra o câncer, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa e eu comecei a fazer um trabalho voltado para mulheres que tiveram câncer, assim como eu, e aí surgiu Seja Mais Simples, que foi o nome que o Senhor soprou no meu coração, e desde 2013 eu venho trabalhando com mulheres que tiveram câncer através de encontros e palestras. Então eu faço palestra há 11 anos e sempre voltada para esse olhar de quem teve a experiência e a vivência na batalha contra o câncer. A Jeane é uma pessoa muito querida, que eu a conheci através de Seja Mais Simples, é uma grata assim, alegria poder estar com pessoas tão especiais em momentos tão difíceis da nossa vida, né? E aí, em 2013, eu comecei o projeto e fiquei com o projeto até 2022. E dentro desse olhar do projeto de falar um pouco sobre o viés da saúde, do câncer, né? Para viver além do câncer. E quando em 2022 o Senhor me parou e reformulou a minha rota. Deus me mostrou que não era só para falar sobre o câncer, porque eu estava dando muita visibilidade ao câncer. Era para, de fato, falar que o câncer é algo que está muito abaixo do que o nome de Jesus. Então, eu não podia ficar dentro desse viés. Era para eu falar mais sobre o que ele fez nas nossas vidas, como ele tem nos cuidado, como ele cuida de nós, como ele nos trata como filhas amadas do Pai. E aí, durante esse tempo, desses 2 anos, de 2022 até 2024, finalzinho de 2022, 2023, por aí, 2024, eu fiquei mergulhada dentro desse ouvir Deus falar comigo e reestruturar todo Seja Mais Simples, reestruturar o viés de falar para as mulheres que as batalhas que a gente enfrenta, né, elas têm, cada uma tem os seus nomes, né? E o câncer é um nome de uma batalha que a gente enfrenta, mas que a gente tem um pai que cuida de nós acima de todas as coisas. Então, essa é a Lene, num viés totalmente reformulado do Seja Mais Simples, já tirei todos os sites do ar, para dar uma repaginada, para abordar o câncer dentro de um outro contexto muito mais amplo do que apenas o viés do câncer em si. Então, o Outubro Rosa é um mês muito importante para mim, é um mês que, de fato, a gente para olhar o quanto que Deus foi misericordioso conosco, e a Jeane também está aqui para contar a sua história, contar também como foi essa vivência aí, e eu quero agora dar a oportunidade para ela se apresentar, falar com a gente.
Quem é Jeane? Jeane é de Salvador, ainda assim, uma cidade que deve estar quente por esses dias. Me conta aí. Fala para nós, Jeane, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. É um prazer estar aqui. É uma honra estar aqui falando com você, Helene. Eu espero muito que a gente se conheça um dia pessoalmente. Já quero ir aí no Espírito Vamos, Santo. Eu quero que você venha aqui em Salvador para a gente se ver, para a vou gente sim, marcar aquele encontrão, todo mundo. E eu estou muito feliz de sim. estar aqui, né, contando um pouco da minha história. Eu sou Jeane, para quem não me conhece. Tenho 37 anos, sou mãe, esposa, empreendedora. E estive na luta, né, contra o câncer de mama também. Eu descobri o câncer em 2022 e não foi fácil, né? Não é fácil essa batalha, mas Deus nos dá vitória. Ele nos diz que com Ele a gente consegue, a gente pode, a gente é mais que vencedora. E hoje eu estou aqui contando a minha história, né? Contando meu testemunho, edificando muitas vidas. E eu me sinto feliz com o Senhor de ter passado por tudo isso, de ter enfrentado tudo isso e estar aqui hoje, falando com vocês. É um prazer, assim, é um prazer estar aqui. E, assim, a nossa abordagem hoje, né, o título dessa live, o Espírito Santo colocou no meu coração que o câncer não nos define. Então, esse contexto, embora foi em batalhas muito difíceis, né, mas a gente tem uma história, né, temos uma história para contar, temos sonhos, temos projetos, e nós vamos falar sobre isso, né. E aí eu quero começar perguntando para você, Jane, assim, aí eu fiz alguns blocos de perguntas dentro desse viés para a gente fazer esse bate-bola assim, né? Eu contar um pouquinho como foi para mim, você contar para você como foi, porque eu penso que as pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes conhecem uma mulher que está passando por isso, ou às vezes pode estar alguém tá nesse momento enfrentando essa doença, é importante ouvir um pouco da vivência de quem já passou, né? Hoje a Jeane, você falou que está com quantos anos, Jeane? Hoje eu estou com 37. 37. Eu tive o primeiro câncer com 33, né? O segundo câncer com 43. Hoje eu estou com 54 anos. Às vezes eu esqueço a minha idade, mas eu estou com 54 anos. E para honra e glória do Senhor, a gente tem caminhado aí há um tempo. Então, às vezes, pessoas que receberam um diagnóstico, estão nesse momento atravessando essa batalha, é importante, assim, ouvir também outras pessoas, né? Porque a gente mergulha nesse ambiente, isso é muito pesado, então nós somos testemunhos que vai passar, né? E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, Jane, como foi para você? Eu fiz aqui, eu tô com a colinha aqui do lado, de repente vocês vão me ver assim, que eu tô com a colinha aqui das minhas perguntas. Como foi para você o momento que você descobriu o diagnóstico, né? Quando você recebeu essa notícia que você estava com câncer, e o que passou na sua cabeça naquele momento? No momento que você recebeu a notícia que o médico pegou os exames e te deu o diagnóstico. Como foi para você receber essa notícia? E o que passou pela sua cabeça? Primeiro momento, né, a gente recebe um baque, assim, né, como a gente diz aqui na Bahia. Ninguém está preparado para receber essa notícia. Quando eu recebi o resultado da punção da biópsia, eu abri e fui para o Google. E estava escrito assim, o início do câncer de mama. E eu falei, claro que não. Nunca. Eu com câncer, eu não estou com câncer. Com certeza está errado isso aqui. Eu vou chegar no mastologista e ele vai me dizer que não é nada, que é apenas um cisto, e eu vou voltar para casa e vai ficar tudo bem. Mas aquele medo no meu coração, né? E eu fui para o mastologista, meu esposo foi comigo. Quando chegou lá, ele disse: felizmente a senhora está com câncer, eu vou encaminhar a senhora para o Hospital da Mulher aqui em Salvador. A senhora vai precisar fazer quimioterapia, seu cabelo vai cair. Mas quando ele falou assim, a senhora está com câncer, eu não escutei mais nada. Para mim foi como se um buraco assim tivesse se aberto e eu tivesse entrado, assim, não consegui mais escutar nada.
Meu esposo que estava comigo, ele também ficou sem chão. E no primeiro momento a gente só pensa assim, né, que vai morrer. Eu pensei assim, pronto, eu tô com câncer, eu vou morrer. E agora, Deus? O que é que vai ser da minha família? O que é que vai ser dos meus filhos? O que é que eu vivi até aqui? O que é que eu fiz para o Senhor? Meu pensamento foi esse. E a gente recebe o diagnóstico assim como se fosse uma sentença. Mas, Verdade. Eu, né, que para a gente é o fim, né? Para Deus é um novo começo. Foi um começo da minha história. Eu digo que o câncer foi assim uma separação, né, na minha vida. aham. Um divisor de águas. Né? A Jeane de antes não existe mais. Eu sou agora uma nova pessoa, com pensamentos mais maduros, mais feliz. Eu posso até dizer assim, sou mais feliz. Valorizo mais a minha vida. Eu acordo, assim, hoje eu acordei. Quando eu coloquei meu pé no chão, eu respirei, falei, meu Deus, eu estou viva. Muito obrigada, Senhor. Como é bom a gente poder acordar, Sim. né? E estar pronto para um novo dia. É uma benção, né? Ô, Giane, você falou uma coisa, né? Comigo também, assim, eu acho que a maioria das mulheres que a gente conversa, essa sensação de que quando a gente recebe o diagnóstico, essa sensação que se abre um buraco, né? E a gente fica sem chão, assim, e é inevitável não pensar que é o fim. É Sim, inevitável não pensar que acabou. É inevitável não pensar que não vai ter mais jeito. E para mim também foi essa experiência, assim, quando estava com 33 anos, eu ainda não tinha filhos, assim, para mim eu tinha sonhos e aquilo para mim foi como se fosse uma sentença, né? Acabou, você não pode sonhar mais. E aí nessa primeira batalha foi esse sentimento que eu tive, né? De que não ia ter jeito. E aí, assim, embora a gente passe por todo o tratamento, no meu caso, assim, eu tive a recidiva 10 anos depois, novamente, né? E aí, quando, de novo, eu tive o segundo diagnóstico, a minha reação já foi de um pouco diferente. Falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso deixar uma mensagem ao mundo, eu preciso ressignificar de alguma forma a minha contribuição, a minha passagem por essa terra de alguma forma. Então, assim, de qualquer maneira, esse ressignificar a nossa vida, eu até costumo dizer assim, na palavra de Deus tem antes de Cristo e depois de Cristo, né? Aí tem antes do câncer e depois do câncer para nós, assim. Eu é vejo isso, que exatamente. existe algo assim que a gente passa por um deserto tão grande, e quando você passa por ele, tudo se faz novo, tudo, a forma de ver a vida, a forma de da gente dar importância às coisas, muda muito. Então, assim, é bom a gente compartilhar isso com as pessoas, porque às vezes eles não sabem o que passa na nossa cabeça. Porque às vezes assim acompanha o tratamento, acompanha a gente nessa batalha, mas não tem ideia do que eles estão pensando, né? Quais são os nossos sentimentos? E esse é um momento ímpar da gente compartilhar isso, né? E aí, Exatamente, agora é um misto assim, de sentimentos, né? É um misto de sentimentos. Você não sabe como vai ser o amanhã, o que é que vai acontecer depois, e agora, qual vai ser o próximo passo, o que é que vai acontecer, né? Como é que vai ser? É tudo assim é verdade, muito novo, tudo, tudo muito novo. incerto, Então, né? é um misto tudo incerto, é um misto de sentimentos. O medo, ao mesmo É, tempo, a força de vontade de enfrentar, né? A sim, tristeza, ao mesmo tempo a gente sabe que tem que se manter firme para conseguir superar. sim. A gente não pode, assim, E aí, né? Rosiane, como é que foi para você, assim, depois da notícia? Como é que foi o impacto na sua rotina, no seu dia a dia? Como que foi esse impacto, assim, da notícia, do tratamento, das pessoas à sua volta? Como que foi isso para você? Como é que foi enfrentar essa batalha? Como que isso te afetou na sua vida, né? Porque tudo muda, tudo é um tempo muito delicado, né?
muda tudo muda. Foi muito difícil nesse dia da consulta, em que eu recebi a notícia, meus filhos tinham ficado em casa, meu esposo foi comigo. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei para meus filhos, eu desabei. Falei, meu Deus, e agora? E aí eu chorei muito, passei uns 3 dias chorando, né? E aí, depois que eu chorei, eu pensei assim, olha, eu não sei quanto tempo eu vou ter de vida, né? Porque na minha cabeça, eu ia morrer, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu pensei, eu não sei quanto tempo eu vou ter de vida. Se é 3 dias, se é um mês, se é uma semana, se são 3 anos, mas eu não vou mais chorar. Enquanto eu viver, eu vou estar feliz agora com os meus filhos, vou aproveitar cada segundo, vou falar de Jesus. E aquele pensamento, aquele sentimento me deu ânimo, né? Me deu mais força, me deu mais ânimo. Mas a rotina é muito difícil, de exames, consultas. Sim, Meus filhos não estavam muito acostumados a ficar sem mim em casa, nem eu ter essa rotina de sair muito de casa. Então, teve muitos exames, né, as investigações antes da quimioterapia, antes de cirurgia, porque até então era tudo muito novo. Então, até para os médicos precisavam descobrir o que estava acontecendo mais a fundo para saber até qual tipo de tratamento que eu ia sim, fazer, né? Se era cirurgia antes, se era quimioterapia antes. Então, foi muito sim. pesado enfrentar tudo isso, a tristeza, o sentimento de você ser acometida pelo câncer, você estar com câncer e ainda ter que estar saindo para exames, e muitas vezes os exames são dolorosos, né, no caso da punção, e eu ouvia falar que a mamografia doía, e eu algumas vezes me recusei a fazer, já ia reclamando, eu reclamava com a mastologista, não vou fazer. A gente já está nesse, né, nesse processo, na dor de estar nesse processo e ainda tem que fazer esses exames dolorosos. E mas aí, eu, né, fui enfrentando tudo isso. Quando meus familiares também receberam a notícia, todo mundo também ficou muito preocupado, muito triste. Algumas pessoas choraram. Eu dizia, E é não, não chore não. importante assim, e importante o pessoal que está nos ouvindo saber que quando a gente tem o diagnóstico, né, ali é o início de toda a batalha, né? E entre o diagnóstico e todos os exames, para os médicos ainda definirem qual vai ser a melhor opção de tratamento, porque tem pessoas que fazem só a químio, né? Outros submetem a cirurgia, radioterapia. Tem Sim, várias, cada caso é um caso, né? E durante esse tempo, a nossa cabeça é um tempo assim cruel assim de é, saber o que está por vir, porque é um desconhecido, a gente entra exatamente. num mundo muito desconhecido para nós, e por mais que você ouça alguém falar, é diferente, porque cada caso é um caso, então é um tempo que a gente tem um preço alto para pagar na nossa mente, a gente trava muitas batalhas na mente, né? Exatamente, Nene. E o novo assusta a gente, né? O novo assusta Sim, e assim, logo nesse início a gente não tem muito assim o que pensar, né? Você tem que tomar decisões muito rápidas, o médico vai te passando o que você tem que fazer e a gente vai fazendo sem pensar muito, né? E não sim. sei você, mas no meu caso, assim, eu não sabia muito quais eram as etapas que eu ia enfrentar. Não foi me passado, você vai fazer isso, depois aquilo. Era sempre só uma coisinha de cada vez. Acho que também até para não sobrecarregar a gente não ficar, porque no início a gente não entende muito, né? Acho que se eles E falarem tudo que a gente vai isso, fazer, a gente acaba, né, pira. enlouquecendo. Até a Cássia está colocando aqui, né, que é muita batalha na mente, e é uma batalha muito grande na mente, porque a gente não sabe o que está por vir, a gente não sabe qual a próxima etapa. E alguns médicos, Exatamente. eles não têm muita sensibilidade, eles estão É tão isso, acostumados né? a lidar com aquilo, que eles assim, eles não dizem num idioma que a gente entenda qual é o próximo passo. A gente vai para um exame sem saber se dói ou não dói. A gente é muito delicado, né? E no meu caso, quando eu
me deparei com essa situação, para mim, assim, primeiro, uma das coisas que eu enfrentei, assim, que foi um impacto muito grande para mim na minha rotina, foi, primeiro, tive que parar de trabalhar, né? Muda a sua rotina toda, né? Sim, Tive que parar de trabalhar. E para mim, foi uma situação assim, eu sempre gostei e me dediquei a cuidar de pessoas, cuidar das pessoas. Eu queria cuidar das pessoas. E naquele momento eu precisava ser cuidada. E ali foi difícil para mim, porque nós, que às vezes mulheres estão me assistindo, e assim, não sei se é com você também, Giane, mas essa coisa da mulher, que você cuida do outro, sim, cuida, e no momento que você tem que parar. E você tem que se permitir a ser cuidado. E aqui, a gente está falando em alguém te ajudar a tomar um banho, gente. Não é coisa tão simples, não é assim. É difícil para nós sermos assim, reconhecer que a gente não somos Mulher Maravilha, não damos conta de tudo. E para mim foi muito exatamente. difícil aprender a, a, a ser cuidada. Minha família me ajudou muito, foi muito importante no meu tratamento, mas assim, a reação das pessoas em relação a nós que passamos por um tratamento é de impotência, porque eles gostariam de fazer algo, eles gostariam de entender o que está acontecendo para nos ajudar, mas é muito impactante para quem está ao redor de quem está passando pelo tratamento. Porque por mais que às vezes eles preparam coisas, principalmente, vou fazer isso para você comer, para você alimentar, às vezes você está no aqui, você não tem boca para comer. É difícil, né? É É muito uma etapa difícil. muito dolorosa. É sim, uma etapa muito dolorosa, porque quem está também ao nosso redor, né, não sabe também como agir com a gente, o que dizer, como nos ajudar, assim, com uma palavra. E às vezes nem sempre as palavras são necessárias, é só a presença da pessoa ali com a gente já nos dá um conforto, uma segurança, nos traz uma Sim, paz, um regozijo, né, de você saber que se você tem um apoio, que você não está só. Minha mãe mora no sim, interior e toda vez que eu fazia quimioterapia, ela vinha ficar com os meus filhos. Minha irmã, eu tenho uma irmã que mora aqui também, ela me deu todo o apoio. Minha sobrinha, minha outra irmã do interior vinha ficar comigo. Então, eu me senti muito amada. Foi um tempo, assim, precioso. Apesar de ser um momento muito doloroso na minha vida, muito difícil, eu me senti muito uhum, acolhida, muito amada. Tive muita empatia. Logo no início eu não quis contar para muita gente, eu fiquei com muita vergonha. Me senti arrasada, me senti quebrada e eu fiquei com muita vergonha de contar para as pessoas, eu não conseguia encarar, principalmente depois que eu precisei raspar o cabelo, fiquei sem sobrancelha, eu não saía na rua. As uhum. pessoas me viam, né? Eu usei uma lace, mas as pessoas me olhavam, curiosas até, por eu estar usando uma Sim, lace, por eu estar com uma aparência diferente. Então eu decidi sim. que eu não ia mais sair de casa, que eu não ia mais levar minha filha na escola. Eu fiquei com vergonha. Até que um dia Deus falou comigo, Deus disse, não, levante sua cabeça e vá levar sua filha na escola sim, saia de casa sim. E a partir daquele dia eu comecei a encarar, né? E quando as pessoas me perguntavam sobre o que estava acontecendo, eu consegui falar sobre o que estava acontecendo, sobre o que eu estava enfrentando. E aquilo foi a melhor coisa para mim, porque quando eu comecei a falar, como se eu tivesse mais força para assumir aquilo, para encarar aquela situação, para vencer. E foi muito Sim. importante, foi muito importante. E foi recebido com muito Assim, mais apoio. e uma coisa que é importante o pessoal que está nos assistindo é que às vezes está diante de uma pessoa que foi diagnosticado com câncer, né? E às vezes não sabe o que falar, o que fazer, né? É o que a Jane falou. Se não tem palavra, né, para falar, e por mais que a gente escolha bem as palavras, né, é difícil para nós que Muito passamos, difícil e também ter que eu acredito que é enfrentar. difícil para quem está do lado. Mas, assim,
se coloquem ali à disposição, mas se coloquem de verdade, porque a gente precisa de ajuda, né? Às vezes é um abraço, às vezes são coisas que parecem assim tão simples, mas elas são muito importantes. Eu vou citar uma situação, né? Desde 2013 que eu acompanho mulheres que tiveram câncer, e assim como eu, existem detalhes, informações que me passaram, depoimento de algumas, que às vezes elas iam para uma quimioterapia de ônibus, porque ela até tinha o carro em casa, mas o marido não podia levar, ou por algum motivo, alguma situação, e ela não tinha uma pessoa que pudesse voluntariar para levá-la numa quimio de carro. Então, assim, é muito pesado fazer um processo de quimio e você ter que enfrentar um ônibus. Então, às vezes, falta esse olhar um pouco para além das coisas. Às vezes a pessoa está em casa, tem um filho pequeno, ela não tem condições de fazer um almoço para as crianças pequenas, né? Porque ela não está bem. Às vezes a pessoa chegando lá, assim, não, deixa que eu faça o almoço para você, ou sei lá, de alguma outra forma, encontre uma maneira de ajudar. Então, assim, a gente que tem essa natureza, é um péssimo hábito, inclusive, a gente achar que para mim foi, eu estou me reeducando, eu aprendi muito já, a gente pedir ajuda, né? Então, se a gente sabe que a pessoa não vai pedir ajuda, ou às vezes está com vergonha, ou não quer falar, se prontifique, se coloque de fato à disposição, de fato participe, assim você vai ver o quanto que isso é importante para ajudar as pessoas, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, precisar de qualquer coisa, você me liga. Aí quando você precisa, a pessoa não atende o telefone. Aí lá vem a Lene. Então a gente fica com receio de ligar, de incomodar a pessoa, né, de tirar a pessoa que precisa fazer, a gente acha que não é necessário. Eu mesma me sentia culpada até de sentar no sofá para assistir uma série, alguma coisa. Eu me sentia culpada ali de ter alguma coisa para fazer, eu estar sentada no sofá, querendo dar conta de tudo. E até o momento que eu precisei de cuidados, né? E a gente se sente assim. É porque a gente acaba assim achando que dá conta de tudo, e quando a gente precisa parar, a gente acha assim, meu Deus, como é que as pessoas estão fazendo as coisas e eu tô aqui parada? Mas é a hora de parar, é a hora que precisa parar, é a hora que precisa aceitar ser cuidada, precisa se amar, assim, no sentido de te priorizar, né? A prioridade sou eu agora, eu preciso me cuidar, eu preciso me tratar, eu preciso fazer o tratamento, eu preciso estar bem, né? Então, é importante parar e permitir ser cuidada de todas as formas nesse processo, porque o tratamento em si é muito pesado, é muito doloroso, e a gente precisa ser cuidada, né, nesse momento. E aí, Jeane, agora vamos para outra pergunta. Quais foram os seus maiores desafios durante o tratamento e de onde veio a sua força para você enfrentar? Os maiores desafios, a primeiro momento, é esse, né? Enfrentar o medo, enfrentar o novo, enfrentar aquilo que você não sabe como vai ser. Foi muito difícil. Depois, o meu segundo maior desafio foi a quimioterapia. A gente, quando descobre, né, o diagnóstico, a gente começa a investigar, a pesquisar coisas. Acho que o FBI perde para a gente, que a gente pesquisa tudo, vai a fundo. Então, eu vi que a quimioterapia ia ser difícil, né? Então, eu já cheguei lá no hospital com medo, e eu sentei na cadeira da quimioterapia, e Deus usou uma enfermeira, a Débora, que até hoje é uma querida, assim, para mim, e ela, sem saber, pegou na minha mão e disse, por que você está com medo? Não tenha medo, vai dar tudo certo. Você vai ver, você vai conseguir, você vai sair daqui curada, vai dar tudo certo. E ela, sem saber, trouxe uma paz, trouxe cura para minha alma, né? Que eu estava assim, apavorada, eu tinha medo de passar mal ali na cadeira e morrer ali. É tanto medo que a gente inventa na cabeça da gente, né? Que eu não sei nem de onde vem. Que a gente acredita no que a nossa mente às vezes diz, nem sempre a gente é o que a gente está pensando, né? A gente não é o que a gente pensa, a gente é aquilo que a gente deseja ser. Então,
Importante você falar isso, sabe, Jane, sobre essa questão da batalha da mente. A palavra de Deus diz que a nossa maior batalha é na mente. Então, sim, às vezes, a gente intensifica, né, essas questões que é maior do que o fato em si. Não estou dizendo que não é, mas às vezes a gente intensifica muito, né? E isso traz mais medo, mais angústia, mais ansiedade. E é importante a gente, nesse momento que vier esses pensamentos, assim, assistir bons filmes, sabe? Estar perto de pessoas com energia boa, positiva, que joga a gente para cima. Porque a mente é um grande vilão nesse tratamento, porque o tratamento ele é pesado por natureza, e se a nossa mente não nos ajuda a passar por isso, o fardo fica ainda mais pesado, né? é verdade. A gente tende muito a se olhar assim com o olhar do inimigo, né? Que o inimigo que olha para nós e diz assim: não vai dar certo, você vai morrer, você não vai conseguir. E Deus não, Deus diz: você é mais que vencedora, você é filha amada, seja forte e corajosa. E a gente, muitas vezes, a gente não se olha com esse olhar, né? Eu sou forte, sou corajosa, eu vou vencer, vai dar certo. A Sim, gente olha muito pela circunstância, né? Porque exato. não é fácil a gente estar enfrentando um momento doloroso. E pós-químio eu ficava muito enjoada, não conseguia comer, não conseguia beber água, e eu sentia tudo amargando. A minha língua ficava roxa, as minhas unhas ficaram roxas. Uhum. Até o cheiro da comida, eu não É conseguia. diferente. É diferente, eu me enjoava, eu sentia náuseas com o cheiro da comida. Minha mãe fazia comida, porque realmente eu não conseguia cuidar dos meus filhos, cuidar da casa, tão mal que eu ficava. Então, você Sim. se olha e vê uma circunstância dessa, você passando mal, você não conseguia, às vezes, levantar da cama. Às vezes eu pensava, acho que eu só vou vencer esse dia. Eu só quero vencer esse dia. Se eu vencer esse dia, tá tudo certo. Se vê ali naquele momento, naquela situação, a gente não consegue pensar que vai dar tudo certo, que vai ficar bem. Sim. Mas muitas vezes eu me olhava no espelho quando o desespero batia, quando eu ficava assim muito desesperada, acreditando nos pensamentos negativos. Eu ia para o meu espelho no banheiro, eu dizia para mim mesma: por que você está assim? Por que você está tão triste, tão desesperada? Vai dar tudo certo, você vai vencer. Eu falava para mim mesma, me olhando no espelho, e era como se Deus falasse assim na minha alma, sabe? E esses momentos me ajudaram demais, porque eu me acalmava quando eu fazia isso. Dizia que você Sim. vai vencer, vai dar certo, calma, é só um E momento. Deus nos fortalece, né, Jeane? Assim, durante esse processo, a nossa conexão com Deus, a gente silencia a alma para ouvir Deus falar com a gente, e é onde Ele vai mudando esses pensamentos que não vai dar certo. Então, é muito importante, assim, a gente focar que Deus, ele não nos abandona, por maior que seja o deserto que a gente vai passando, ele não nos abandona, sabe? O amor dele a misericórdia dele, o amor, ele cuida de nós em todos os momentos. Então é importante a gente estar sempre buscando a Deus, elevando os pensamentos a Deus. E eu costumo falar para as meninas que às vezes não tem, a gente não consegue nem orar direito, né? Aí eu tô É falando orar verdade. porque é dentro da minha crença, mas tem pessoas que rezam, enfim, elevar os pensamentos a Deus. Então, às Sim, vezes, literalmente, saia no ambiente da natureza e olhe para o céu, eleva os seus pensamentos a Deus, sabe? Ele cuida de nós. E é muito importante a gente buscar força em Deus, não, não aceitar esses pensamentos negativos que vêm na nossa mente, porque eles vêm, sim. isso ninguém está livre disso, e é muito importante a gente aprender a realmente tirar um pouco os olhos das circunstâncias e elevar os pensamentos a Deus, né? E aí, Jane, agora dentro desse, quando eu defini, sugeri, né, falei, Jane, vamos falar, mas vamos falar assim, o câncer não nos define. O que significa isso para você, essa frase? O câncer não nos define. O que isso significa para você? E
E como que se posicionar de maneira que isso não te define, mudou aí, impactou sua jornada, mudou a sua vida? Me fala aí para nós. Quando eu descobri, eu falei, né, no início que eu chorei 3 dias, depois eu disse, eu não vou mais chorar, né, no segundo tempo eu tenho de vida, então eu vou viver feliz. Depois eu pensei assim, que a gente tem que chorar, sim, por algumas coisas, né? A gente não pode também se cobrar, não vou chorar, tem que ser forte. Tem que chorar. A gente precisa passar por Uhum, esse momento do choro, só que a gente não pode ficar mergulhado sim, nisso, né? Uma hora isso. a gente tem que se levantar e a luta. Eu pensei, eu não vou ficar nisso, o câncer não vai me ter. Tudo bem que eu tenho câncer nesse momento, mas ele não vai me ter, né? Porque é Amém. diferente, você ter câncer e o câncer te ter. Eu tenho a minha Isso. família, tenho meus filhos, tenho meu marido. Eu não vou viver só por câncer, porque eu não sei quanto tempo eu vou ter, mas eu ainda estou viva ainda. Então, eu vou viver as coisas que me fazem Tem um pique de felizes. energia aqui, e como está chovendo muito, e a internet está oscilando, muito tá instável, custei a reconectar tudo para voltar. Mas eu estou falando para o pessoal que nós vamos continuar da onde a gente parou, para não Sim, perder a linha de raciocínio, mas já vou deixar combinado com você. Nós, de repente, amanhã ou até mais tarde um pouquinho, eu quero fazer um vídeo, nós duas de novo, com as perguntas de forma organizada, a gente falar sobre isso, para deixar um vídeo gravado e completo, sim, com uma mensagem muito importante para as mulheres que estão nos ouvindo. Então, para a gente não ficar no prejuízo dessas interrupções e a mensagem sair truncada, nós vamos fazer isso porque é importante esse vídeo ficar para ser compartilhado com as mulheres que estão atravessando essa batalha. Combinado? Pode ser? combinado, pode ser sim. Tá. Então Agora eu vamos não estou continuar te da onde vendo, a gente mas tudo para. bem. Ah, Eu tudo bem. imaginei que fosse, Agora você que eu imaginei que fosse a questão da energia aí, da chuva, né? Eu pensei, isso. eu até entrei aqui ao vivo e te convidei, te chamei, mas aí eu vi que você estava me convidando, aí eu cancelei lá e entrei aqui com você para a gente terminar. Eu, eu falei assim que essa live tá sobre muitas tentativas de não acontecer, né? É E de uma verdade, certa mas forma acabou a energia, tive dificuldade para subir aqui, foi muito barro, e aí deu esse pico de energia de novo, caiu. Mas eu costumo dizer o seguinte: vamos confundir o inimigo, que nós vamos fazer sim, é, vamos deixar essa mensagem vamos gravada, sim. porque nós não vamos parar, não. É isso aí, isso mesmo. Sobre todas as dificuldades na vida que se ousem aparecer na nossa vida, esse tem que ser o pensamento, né? A gente vai dizer, vou conseguir, né? Dar-lhe Não vai. bicuda na cara do cão e a gente conseguir. É aquela música mesmo. É Dá-lhe a bicuda aquela na cara do música, cão, porque ele não vai nos parar, não vai. não vai. A gente venceu o câncer, a gente vai vencer E qualquer aí coisa que ousar aparecer na vamos, nossa vida. vamos, mexe. Não. E aí nós estávamos falando sobre isso, e eu quero até fechar essa pergunta que a gente estava falando sobre o câncer não nos define, e falar o seguinte: deserto, sobre todas as dificuldades que a gente passar. Deserto, tribulação, faz parte desse mundo. Então, nós vamos estar sempre enfrentando algo que vai parecer muito pesado, muito difícil, mas deserto não é lugar para permanecer. Deserto é para atravessar. Então, a gente tem cada um seus desertos. O câncer para nós foi um deserto, e esse deserto nós atravessamos. E aquelas Sim, pessoas que estão iniciando algo, alguma questão, se receber um diagnóstico, ou está iniciando o tratamento, não encare como isso é o fim. Não é. Existe sim uma batalha, existe sim dificuldades e tribulações, mas nós não podemos esquecer que quem vai na frente guerreando por nós é o nosso Deus. Então nós vamos atravessar, vamos passar, então não se intimidem diante das tribulações que se levantem, das circunstâncias que se levantem, continuem marchando, continue olhando para o alto e seguindo, porque vai passar.
vai passar. É Então, isso. assim, fechando essa pergunta desse bloco que a gente estava, e quem está chegando agora, depois nós vamos fazer um vídeo completo para salvar bonitinho, tá? Porque nós não vamos desistir, nós não vamos desistir. A mudança de mentalidade é muito importante, tá? E começa por aí, sabe? Se bater aquela tristeza, gente, aquela tristeza que tem vezes que tenta nos paralisar, dá uma de doida, bota uns louvor, assim, numa altura, grita, canta, por quê? Porque o que o inimigo quer é isso, é ver a gente abatido, é ver a gente triste, é ver a gente no chão. Então, assim, nós não vamos permitir. Então, isso é mudança de mentalidade. É fácil? Não, não é. Mas como é que a gente faz isso? Renovando a nossa mente Sim. com coisas boas, coisas que nos assim, ouvindo lives que edificam a nossa vida. Então, é dessa forma, né? E agora, Giane, me conta o seguinte. Que maneira você conseguiu enxergar a Giane? Quem era a Giane? Sabe? Apesar da doença, além da doença, como que foi para você falar assim, tá, estou passando pelo tratamento, tá difícil a prova, mas a Giane está aqui. Como é que foi isso para você? Eu acho que começou isso a partir do momento que eu recebi o diagnóstico, né? Que a gente pensa assim, agora acabou. Agora, tantos planos que eu tinha, e aí, à medida que você vai passando cada etapa, você vai tendo vitória em cada etapa, você vai vendo que tá dando certo, e aí a gente começa a querer mudar, querer aproveitar mais a vida, comecei a fazer coisas que me deixavam mais felizes, comecei a valorizar as coisas que eu não valorizava antes, você pegar um copo d'água para você beber, e você sentir que você saciou sua sede, você for almoçar, fazer sua refeição, você comer, sabe, sentindo prazer na comida, o que não acontecia quando eu estava fazendo tratamento, porque são muitas coisas que mudam, né, dentro de nós, Uhum, interferem por causa dos efeitos colaterais do tratamento. Como eu disse no início, eu não conseguia beber água, não conseguia comer sem ficar enjoada, sem ter diarreia ou vômitos. E aí, quando você perde uma coisa, você começa a dar valor mais, ou quando você está prestes a perder, né? Para mim, a minha vida estava no fim. Então, quando você vê que sim. Deus me deu uma nova chance, estou tendo vitória em cada etapa do tratamento, eu vou fazer o quê? Vou aproveitar, Uhum, vou mudar minha vida, vou viver mais feliz, desacelerar um pouco, curtir os momentos, os detalhes, curtir os meus uhum, filhos, curtir o momento que você está ali junto. Muitas vezes a gente não faz o que a gente gostaria de fazer, né? Mas a beleza está sim. durante o processo, durante o caminho, não apenas quando você chega. E às vezes Então, as pessoas ficam esperando, né, Giane, assim, esperando não, conquistar, eu vou, esperando chegar. isso aí. Às vezes, tomar um cafezinho com a pessoa, parar um tempinho, sabe? Você tá ali, você não valoriza esse momento. Às vezes você tá com sua mãe, com a pessoa querida, aquele momento é tão precioso, sabe? E às vezes as pessoas ficam buscando coisas muito grandiosas, muito distantes, e não veem como Deus nos abençoa todos os dias e nos detalhes, e nas coisas simples, nas coisas, sabe, que estão próximas da gente. E é muito importante a gente mudar o nosso olhar, né? E para nós, assim, que passamos por essa batalha, o olhar muda. Muda Olhar muda, e muda e muito, completamente. muda tudo, mudou tudo. Né? Porque eu também tive muita a rede de apoio da minha família, eu recebi muito apoio dos meus familiares, meus amigos, sabe? Precisava fazer um exame, era vaquinha disso, vaquinha daquilo. Eles vinham do interior para me visitar, meu pai também veio do interior para me visitar, para me dar um apoio, né? Sim, E, acima de tudo, Deus, né? Deus, minha fé em sim. Deus, me ajudou muito. Eu sempre confiei em Deus. Eu disse, Deus, o Senhor é o dono da minha vida. Se o Senhor achar que é hora de eu partir desse plano, está em tuas mãos, porque eu sei que eu vou
para a morada eterna, eu sei que eu vou para o céu. Mas se o senhor achar que eu devo ficar mais um tempo aqui cuidando da minha família, cuidando da minha casa, eu te peço uma nova chance. Eu quero ficar, mas está em tuas mãos. Então eu entreguei Amém. tudo nas mãos de Deus e fiquei com meu coração tranquilo. Fiquei com meu coração em Amém. paz. Eu nunca tive medo de morrer, não tenho medo de morrer. Meu único medo é deixar os meus filhos. Acho que é o medo de toda mãe. Toda É deixar seus mãe. filhos, né? Deixar seus Eu filhos, tô... que ninguém nunca vai cuidar como a gente. Não, E, não. né? A gente tem o amor, tem o cuidado, tem aquele olhar diferente, já sabe a hora que seu filho quer comer, é a hora que ele quer dormir, o jeitinho das coisas que ele gosta de fazer, a gente sabe tudo, né? E outra pessoa talvez não tenha o mesmo cuidado, a mesma paciência, o mesmo olhar que a gente. Então, eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Eu disse, está em tuas mãos, Senhor. Minha vida está nas tuas mãos. E descansei meu coração. É claro que a gente sofre por cada processo, mas meu coração sempre esteve em paz. Eu sempre me senti curada. Isso foi muito importante também para Sim, mim. Eu sempre me sim, senti curada. Mesmo que eu estivesse passando os processos difíceis, eu me senti curada. Eu nunca sim. dei palco, assim, tanta importância para a doença. Eu sofria com cada Exato. Você tomou processo, com cada isso aí. etapa. Você tocou, Sofria, sim, com cada etapa, com os enjoos da quimio. Eu passava muito mal, meu coração ficava acelerado. Parecia que era a hora de partir, sabe? Mas eu sofri com sim. cada processo, porque realmente é muito doloroso. Mas eu nunca dei palco assim para a doença. Nunca dei. Exato. Você tocou num ponto interessante, assim, né? Assim, conhecemos, digamos assim, passamos pela tribulação do câncer, né? Porém, o câncer também conheceu quem é o nosso Deus. Exatamente. Aquela Então, frase, diga nosso para o seu Deus, mundo, tamanho da sua coragem. Eu dizia sempre para o câncer, o tamanho do meu Deus. Quer dizer, Deus, o Senhor é muito maior do que isso. exatamente, Eu e sou mais muito do que isso. O Senhor é maior, maior do que isso. muito maior. Então, quando vier uma tribulação, uma dificuldade, apresenta aquela dificuldade para Deus, talvez não conhece. Aquela dificuldade, aquela tribulação que está vindo sobre você, ela não sabe quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai, né? Então, é muito importante a gente olhar para além do que a gente está vendo. É tanto que no Seja Mais Simples, eu sempre falo sobre vivendo além do câncer. Além Sim, do câncer. Então, assim, nós temos muitas tribulações e não vai parar por aí, porque esse mundo jaz o maligno. Mas nós não podemos nos paralisar diante disso. Hoje, por exemplo, que as pessoas estão colocando aqui, né? A internet travou. A gente estava até conversando um pouquinho antes de vocês entrarem de novo, porque tanta tribulação surgiu para essa live hoje que nós combinamos aqui, eu e a Giane. Nós vamos seguir da onde paramos, para não perder a linha de raciocínio, mas nós vamos fazer um vídeo, nós vamos gravar um vídeo com essas conversas que nós estamos tendo aqui de uma forma completa, para eu poder deixar gravado para vocês ouvirem na íntegra, porque acabou quebrando muito, né? E aí acabou prejudicando um pouco a mensagem que a gente quer passar. Mas, assim, para mim, compartilhando aí que a Giane falou, para mim foi muito dolorido esse processo, porque foi um processo onde Deus me confrontou sobre muitas coisas, né? sim. Então, eu enxergar minha identidade em Deus, Deus curou muitas feridas emocionais que havia em mim, que precisavam ser tratadas para eu olhar para o meu pai, me sentindo filha. E esse foi um resgate doloroso, porque você se confronta, né? Você às vezes acha que você é forte e você tem que falar, não, eu não sou tão forte, eu não sou essa fortaleza. E tudo bem, a gente estava falando sobre isso, tudo bem chorar, tem dia que a gente vai estar triste mesmo, tá tudo bem. Nós não estamos aqui para ser forte, forte é o nosso Deus, nós somos É dependentes verdade. dele. Então a gente tem limitações. Então, tudo bem chorar, tudo bem se entristecer, mas nós não podemos nos paralisar nesse sentimento. Nós não podemos permitir que a tristeza reine sobre nós. Então a gente precisa encontrar força em Deus para continuar avançando, né? E para mim,
durante esse tempo, eu precisei aprender a ser cuidada, eu precisei também entender que eu não precisava ser forte o tempo todo, estava tudo bem chorar, estava tudo bem falar que está pesado, estava tudo bem falar que eu não dou conta, porque de fato a gente não dá conta de tudo mesmo. E para mim eu tive que incluir, Giane, nãos na minha vida. Eu não sabia falar não, eu não sabia falar não. Então, às vezes falar não para algo que você não está afim de fazer, você não gosta de fazer. Muitas vezes você faz muitas coisas para agradar o outro. E eu tive que incluir nãos, na minha vida para eu poder me priorizar também, né? E esse foi um processo assim que incluir nãos foi libertador. No início você se estranha, porque você fala tanto sim para tudo, você se estranha, né? E uma vez eu fui fazer uma palestra, só compartilhando com vocês, fui fazer uma palestra no interior, aqui no estado onde eu moro, e aí uma senhora, já com uma certa idade, ela falou que ela não sabia mais o que fazer, porque o filho dela, ela tinha passado pelo tratamento, ela foi difícil para ela, e ela estava assim, às vezes chegava cansada, e o filho chegava do futebol, e chegava e esperava ela e fazer uma janta para ele, esquentar a janta para ele. E ela me contando aquele relato da dificuldade dela, às vezes ela estava cansada, tinha acabado de chegar da químio, estava cansada e estava deitada descansando, porque é pesado, e esse filho chegava e ficava esperando ela fazer janta, né? E ela não sabia o que ela ia fazer, né? E ela me perguntou na palestra o que eu sugeri. Eu falei assim, quantos anos seu filho tem? Aí ela falou que o filho dela tinha 18 anos. Eu falei, ele vai ficar com fome, porque eu não vou fazer, já não ia levantar. Só ela tem que falar não, se ele quiser comida, ele vai lá e levanta e esquenta. Ele vai, levanta e faz um miojo, se ele gosta de miojo, frita um ovo. Se não souber fritar ovo, só ensina uma vez e não faz mais nunca mais. Então, esses nãos, que às vezes a gente fala, nossa, mas eu tenho. Não tem, não. Tem que se cuidar, tem que se priorizar. Exatamente. E é difícil incluir esses nãos. É difícil. Realmente E incluir, muito difícil. incluir esses não, Priorizar, gente, porque eles é estão acostumados. libertador. É isso, é muito. Ele está acostumado a cuidar do outro, e o outro também ele se acostuma. Porque a gente está, Sim, vou deixar porque fulano vai fazer, vou deixar porque Helene vai fazer, vou deixar porque Jeane isso, vai fazer. sim, E aí acaba que a gente se sobrecarrega, a gente não diz, não, você quer dar conta, você acha que é sua responsabilidade fazer, né? E não é bem assim. A gente não, tem que se escolher também, muitas vezes, se priorizar, se escolher, se amar. Eu estou muito nisso agora, sabe? Me escolhendo mais sim, vezes, me priorizando, fazendo o que dá sim. para fazer, e entendendo que eu não preciso dar conta. Tinha dias que eu ia dormir 2 horas da manhã, fazendo coisas, Nossa, mãe. trabalhando, acordava 6 para arrumar os meninos para ir para a escola. Então era uma rotina muito pesada. Eu achava que E eu para tinha que dar vocês que conta, estão que eu tinha chegando que agora, fazer. gente, para vocês que estão chegando agora, a Jeane tem filhos pequenos, ela é empresária, ela tem a Iluminar, que depois vocês entram lá, eu até postei nos stories hoje, sabe? Ah lá, o pequeno Quem dela. Ei, apareceu tudo aqui? bem com você? Oi, tudo Quem bem? apareceu aqui? Fala um Estava oi para na nós. cama, Como é que eu você estava na chama? cama, levantou para vir aqui. Galera, como tá seu nome? Como é que é seu nome? Como? Maria. Eu não ouvi. Ian. Ian, Ian. seja bem-vindo, tá, Ian? A Lene é amiga da sua mãe já há um tempão, tá? Bora Ô, falar. Giane, Pra gente dar fala uma uma coisa terminação, tá para bom? mim. Beijo. Quais Oi. foram os maiores estigmas, né, que você percebe em torno do câncer? E como que a gente pode mudar essa visão? Ainda falar sobre o câncer é um tabu, né? É isso. Aí tinha pessoas que não queriam nem falar o nome da doença, né? Fala Aquela a doença. sigla, fala a sigla, a abreviação do CA. Ah, você tá com CA. Tem medo de falar até o nome Sim. do câncer. Eu não É gosto de falar, tem incrível, né? medo disso.
Tem pessoas que tinham medo Não, de falar, né? Pessoas da minha família mesmo, quando me viram assim, carequinha, né? Tem esse susto, esse impacto, é uma doença de nome grande, mas o nome de sim. Jesus é muito maior. Então, E aí, ô, tentei, Jane, já aconteceu alguma coisa com você assim desagradável, né? Durante por conta da palavra em si, do câncer em si, né? Que as pessoas têm medo de falar, às vezes fica receosa de falar. Já aconteceu alguma coisa com você assim que te deixou assim uma situação constrangedora por conta do câncer, da palavra câncer, de você estar no tratamento? sim, muitas coisas aconteceram comigo. Uma senhora um dia falou Ah, comigo, meu Deus, você é tão nova, tão novinha, só fico pensando no seu marido, com 2 filhos, tipo, né? Tipo, já me enterrando, assim, né? sim. É Só triste, penso no não seu é? marido, já com 2 filhos, sabe? As pessoas mesmo, algumas pessoas que não têm muito conhecimento, eu até não liguei muito, fiquei um pouco triste, mas depois eu falei, falta de conhecimento, É, muita gente não conhece, não sabe que o câncer tem cura, sim. As pessoas sim, pensam que não tem cura porque você está com câncer, é uma doença mortal, você vai morrer, e não é bem assim, né? não é bem assim. Existe tratamento, a gente cuidar da nossa mente, cuidar da alimentação, colaborar também com o tratamento convencional, que é a quimioterapia, a radiocirurgia. Eu fiz a cirurgia, a mastectomia, né, que é a retirada da mama direita, fiz a rádio. Estou ainda em tratamento, né? Estou fazendo um tratamento, um bloqueio hormonal, que é o Sim. Zoladex, que é uma injeção na barriga, e o Aham. trastuzumab, que é um bloqueio hormonal que é para não voltar. Mas eu estou bem, estou Sim, curada. A gente também tem que se ajudar. Eu mudei toda sim. a minha alimentação, não consumo açúcar, nem glúten. Aham. Só E é isso muito que é muito remotamente, importante. de vez em quando mesmo, né? Bem remotamente mesmo, bem vez ou outra. Mudei E, muita e assim, uma coisa, coisa. estou dormindo melhor, eu estou minha mãe, estou me cuidando, É, estou me e é importante priorizando. dentro desse contexto que a gente está falando, né, desse estigma do câncer, infelizmente, as pessoas ainda continuam associando câncer é igual à morte, né? Sim, Mas morrer todos nós vamos, né? Não exatamente. significa que todos nós vamos, né? Então, assim, não significa que um diagnóstico, você foi diagnosticado com câncer, é sinônimo de morte, né? É, Como a Giane falou, o diagnóstico, principalmente, que agora no mês de outubro a gente está falando sobre isso, diagnosticando precocemente, né, o câncer aumenta as chances de cura, mas temos que fazer o tratamento, temos que fazer todo o processo, temos que seguir as orientações dos médicos. Deus deu sabedoria aos médicos para nos ajudar no tratamento, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Mas, assim, uma coisa que é muito importante é as pessoas olharem para as pessoas que estão passando pelo câncer, enfrentando essa batalha, com mais empatia, é com mais isso. compaixão, sabe? Porque, assim, é cruel as palavras que nós ouvimos, assim como a Giane fez o relato, né? Eu também vou compartilhar uma situação muito constrangedora para mim, que aconteceu comigo. Mas as pessoas precisam, os olhares são cruéis, a maneira como eles nos tratam é cruel, porque nós não estamos na fila da morte. Nós estamos buscando tratamento, recuperação. Então, Sim. assim, Estamos é lutando pela difícil a vida, gente né? Mas não estamos na fila da isso morte. na fila da morte. E uma coisa assim, é importante a gente falar mais sobre isso, falar mais sobre esse assunto, para que quebre um pouco esses estigmas, esses tabus, e as pessoas realmente olhem para quem está passando por um tratamento com mais empatia, né? Eu vou contar aqui o que aconteceu comigo. Assim, nem todo mundo, cada um reage de uma forma. Às vezes você Sim, pode não estar num dia muito bom, e você receber uma palavra dura e pesada de uma pessoa, pode deixar aquele dia da quem está saindo de um tratamento, está voltando de uma químio,
tá com dores, tá com uma série de coisas ainda pior. Então, se não tem o que falar, não fale nada. Fique calado. O silêncio, às vezes, fala muito mais do que 1000 palavras. Verdade. Então, silêncio, fique calado. O que aconteceu comigo foi com uma pessoa, como eu tive a recidência, né? Eu tive câncer com 33, depois voltou com 43. E aí, logo depois do segundo câncer, eu encontrei uma pessoa que me conhecia, mas eu tinha muitos anos que eu não a via. E ela já sabia que eu tinha passado das duas batalhas, né? E a pessoa chegou para mim e falou assim, sem nenhum filtro, gente, sem nenhum filtro. Chegou para mim e falou assim, nossa, Lene, para você que já passou por 2 cânceres, você tá muito bem, né? Cara, aquilo eu pensei por fração de segundos, mas eu também não tive filtro para responder, não, Giane. Eu falei, na hora faltou sabedoria, né, Lô? Faltou sabedoria, faltou mansidão, faltou uma série de coisas. Mas eu falei, Senhor, me perdoa, mas saiu. Eu falei, nossa, pois é, né? Eu que passei por 2 cânceres, graças a Deus estou bem. E você, que não passou por nada, tá desse jeito. É porque às vezes irrita, às vezes o tratamento mesmo, o efeito colateral do tratamento já deixa a gente mais irritada, às vezes deixa a gente um pouco depressiva. Eu fiquei muito assim, às vezes ficava muito irritada. E eu uma vez também, vou contar outra coisa que eu passei aqui, meu esposo conheceu uma senhora e ela pediu para vir aqui em casa orar por mim. E ela veio aqui em casa, né? Depois que eu fiz a cirurgia e tudo, aí ela chamou no portão, foi abrir, ela entrou e ficou conversando, aí ele falou assim, cadê a moça que está passando pelo câncer, que fez a cirurgia? Aí eu disse, sou eu. Ela disse, você? Olhou para mim, parou por um segundo, assim, sem acreditar muito que era eu. Nem parece que você está com câncer, sabe? Então, para as pessoas, o fato de estar com câncer, você não pode estar com uma aparência boa, você não pode estar bem, né? Se você olhar para você e ver você com fisionomia boa, com a face mais brilhante, mais radiante, não acredita que você está com câncer, né? Você tem que estar para baixo, você tem que estar magro, você tem que estar com aquela aparência mais sofrida. E é muito difícil. Às vezes eu ficava até com vergonha de aparecer, porque diziam, não parece, nem parece que você está com câncer. Essas palavras assim, me magoavam bastante. E interessante, é importante assim a gente conversar e falar sobre isso, quebrar esses tabus, porque a luta para você melhorar a sua autoestima e você se olhar no espelho, ter força para passar um batom, para arrumar o cabelo, para sair de casa, é uma luta absurda quando você está num processo como um tratamento como esse, porque tudo te mostra o contrário, assim, né? Que é pesado, dolorido e tudo. E aí você reúne forças para sair. Se sente plena, sai. Aí vem uma abençoada e fala um negócio desse. É complicado. É complicado. E, tem assim, que parecer que está com câncer, tem que parecer, meu Deus. É inacreditável. Mas aí eu vou usar aquela frase que a gente usou lá no início, né? Infelizmente, isso são pensamentos que vêm na cabeça das pessoas que não deveriam, né? Mas vem. Mas eu vou usar assim, vamos confundir o inimigo. A gente vai passar um batom, vai ficar linda, maravilhosa, passando a tribulação que ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu levava meu batom para o hospital, ficava lá, passando o batom. O violão, e comprido o violão. Tem que passar minha luta, é linda e maravilhosa. Deixa eu passar meu batom aqui, porque a luta de se vence é linda e maravilhosa. E uma vez também uma senhora me disse assim para mim, que o câncer não tinha cura. E quando curava em um lugar, saía em outro. E aquilo me magoou tanto, eu chorei tanto, falei com Deus, disse, Deus, não é possível, eu não aceito isso. Porque o Senhor que me curou, eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo os tratamentos, estou me ajudando, estou me cuidando em casa com a alimentação, sempre que eu podia, porque não era sempre que eu estava disposta para fazer uma caminhadinha, um exercício físico. Agora não, que eu já estou bem, eu faço sempre, querendo ou não, eu faço. Mas é uma luta constante, né? E você tem que ouvir isso, dizer que o câncer não tem cura. E quando cura em um lugar, sai em outro. Que quem agora, tem Giane, cancerígenas nunca está livre do câncer.
Foi, É muita foi a maldade. coisa mais absurda, foi a coisa mais, assim, eu digo que foi a coisa mais covarde que eu já ouvi. Porque não se fala É, isso. Ainda não, mais para uma pessoa que está na luta contra o câncer. não se fala e é assim, é tão difícil assim a gente ouvir isso. E aí assim, veja, a gente que luta o tempo todo com a batalha da mente para a gente ficar bem, quando você recebe palavras assim, a gente tem que fazer um esforço dobrado para neutralizar Exatamente. aquelas palavras e ainda assim superar aquelas informações contrárias àquilo que a gente crê, né? Que é na cura, Sim, que é que Deus está conosco. E aí eu me lembro que no seu tratamento, nas suas químio, você levava seu violão, né? Me conta sim, aí, como é que é? Jane, sim, gente, ela gente. toca o violão. E aí você tocava lá, ela fazendo a químio dela, ela terminava a químio dela. Me conta, como é que era isso? Conta Sim, aí. antes da químio, um dia, né, eu já ia para lá, eu já ia enjoada. E aí, um Aham, dia meu esposo falou comigo, você tem que pegar o violão e tocar um louvor para aquelas pessoas que estão ali em quimioterapia. Só que eu estava tão apegada à minha dor, tão apegada ao meu sofrimento, que eu não queria nada daquilo, eu não queria tocar música, coisa nenhuma, eu só queria que aquele momento passasse, não queria estar vivendo aquilo, eu estava irritada. Mas um dia eu pensei no que ele me falou, eu disse, é verdade, eu estou ali fazendo aquilo, se chegasse alguém tocando uma música ou fazendo algo diferente, algo que tirasse o foco ali da químio, como seria bom? Eu me coloquei ali no lugar das ah, pessoas que realmente estavam naquele lugar. Então eu disse, eu vou fazer isso, hoje eu vou pegar o violão antes da químio, eu vou tocar uma música, tocar um louvor, eu vou fazer isso. Eu fui e toquei o louvor, toquei uns 3 louvores e levei também os meus artesanatos, as minhas luminárias. Como eu não pude dar a todo mundo, meu desejo do meu coração era entregar a todo mundo, né? Mas, aham, infelizmente, eu não pude, então eu fiz um sorteio, e tanto para os pacientes como para os enfermeiros. E aquela tarde foi uma tarde tão incrível, tão maravilhosa, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas que estavam ali. Muita gente veio me agradecer, falando, nossa, muito obrigada por você trazer força para a gente, mesmo você precisando também, você trouxe esperança, trouxe ânimo aos nossos corações. E pela primeira vez eu pensei assim, meu Deus, nunca pensei que eu ia sair daqui num dia de quimioterapia feliz, que eu sempre saía abatida, enjoada, né? Refletindo sobre tudo aquilo. E naquele dia, a partir daquele dia, todas as minhas quimioterapias eu saí de lá feliz. Porque eu levava felicidade também para as pessoas, né? e é Tirava um pouco do foco. isso, e é tão importante isso, assim, às vezes a gente está com uma dor, né, passando por alguma situação dolorida, sofrida, mas quando a gente olha para além da nossa dor e olha o outro, como que eu posso ressignificar essa dor ajudando o outro? Isso traz força para nós. Isso traz, assim, um sentido assim, olha, eu não estou sozinha, uma conta com a outra, né? Uma fortalece a outra e é tão bom porque às vezes tem pessoas que estão um pouco mais para baixo que você, né? Ou está sofrendo uma dor um pouco menos intensa do que É a isso. sua É, e você vai e consegue ainda ajudar essas pessoas. Isso é muito valioso, é uma experiência assim riquíssima, né? Que a gente pode deixar assim para as pessoas refletirem assim, não foque na sua dor, saiba que tem mais pessoas passando também, né? tem gente E pior. não coloque a sua dor como ela se fosse única. Não é, tem muita gente passando também e precisa de ajuda, né? É Precisa de verdade. Que a ajuda. gente, quando está passando um momento difícil, um momento doloroso, a gente acha que o nosso momento é maior do que o de todo mundo, né? Nosso sofrimento é o pior de todos, né? E não é bem Sim. assim, né? Uma vez eu estava no hospital, né, encaminhando os exames para fazer a marcação da cirurgia e chegou uma moça lá, numa situação bem difícil, bem complicada, né? Ela entrou por uma portinha assim, escondidinha, com os policiais, algemada, para marcar a cirurgia, e chorando, né, pela situação dela. Eu senti tanto desejo no meu coração de abraçar ela. Ou seja, além dela estar passando
pelo câncer, marcando ali a cirurgia, ela ainda estava presa. E eu Nossa. saí dali naquele dia com vergonha de mim mesma, falando, meu Deus, tem gente pior do que eu, passando situações piores. Imagina, você está num momento passando pelo câncer, ela foi ali marcar a cirurgia, ia voltar para a prisão, eu ia voltar para o meu ambiente familiar, cheio de amor, cheio de cuidados, né? Cheio de empatia, todo mundo aqui em volta de mim, me dando apoio, e ele ia voltar para a prisão. E eu É voltei para muito. mim, assim, pedindo perdão ao Senhor por tanta reclamação que eu tinha feito ao Senhor, sabe? Aham. E a gente tem que sempre pensar por esse lado. Tem pessoas passando momentos piores do que a gente. E a gente quer colocar o nosso sofrimento como o pior de todos. E não é De bem todos, assim. isso. Não é bem assim. E Jeane, nessa trajetória, qual foi assim a lição mais valiosa que você aprendeu com essa experiência aí na batalha contra o câncer? A lição mais valiosa que eu aprendi é viver o hoje, né? A gente dá valor aos detalhes, dá valor à vida. Deus nos presenteia todas as manhãs que a gente acorda, Deus nos dá um presente, que é o hoje, que é o ar que a gente respira, que é a vida. E a gente tem que fazer bom uso dela, né? Todo dia quando eu acordo eu digo, esse é o dia que o Senhor fez. Ele fez para mim e para você esse dia, especialmente para mim e para você. Então, vamos estar alegre, né? Não viver a vida assim com tanta seriedade, com tanta cobrança, com tanta rigidez. Ser uma vida mais simples, né? Seja mais simples. Seja Eu mais quero ser mais simples, simples. exato, Viver mais simples, talvez o menos é mais. Não precisa com a gente querer certeza. conquistar o mundo, né? É, Às vezes as coisas que a gente almeja, que a gente quer no nosso coração, a gente nunca vai conquistar, né? Tem sim. coisas que a gente E também pensa, que a assim, gente bota nossas energias em coisas que nunca vai ser nosso, que nunca a gente vai conquistar. Eu estou aceitando viver é, simples, viver bem, viver com saúde mental, não me deixar e bater também, com assim, tantas valorizar coisas. realmente esse tempo, né? Igual você falou, viver o hoje. É assim, de realmente. O tempo que Deus nos presenteia todos os dias, aquele tempo é um tempo precioso para você dar valor àquilo que realmente tem Eu importância. tenho Às importância, vezes seu tem aquela filho, seu máxima. marido, Aí tem aquela mais que fala, você quer ter razão ou ser feliz? Às vezes as é pessoas isso. estão muito querendo ter razão em tudo, sabe? Será que realmente precisa levar a vida dessa forma, a ferro e fogo? É Será que tão não dá duro. para poder ser mais simples nas suas escolhas para você ficar bem? Então, assim, é um olhar, uma mudança realmente de olhar para aquilo que Deus nos presenteia todos os dias, né? Todos os dias. Eu sou mais E, leve comigo mesma, eu sou mais simples comigo. Eu era muito dura comigo mesma. Eu tinha que fazer, tinha que acontecer, tinha que realizar, tinha que conquistar. E quando a gente se aham, vê assim, né, de cara a cara com a morte, você não vê que você não precisa de nada daquilo. Tudo que você precisa, você já tem. Que é o ar que você respira e sua família que te ama, o amor da sua família. O que a gente precisa de verdade, nós já temos. sim, sim. E assim, e aquilo que a gente venha precisar, vier a precisar, Deus vai nos conceder. Então, assim, se for necessário, Deus vai nos conceder. Então, assim, essa vida louca que as pessoas estão em busca de ter as coisas e estão se preocupando menos em ser mais família, mais pessoas, mais presente dentro de casa, com seus familiares, com seus filhos, sendo uma boa esposa, vivendo realmente, sendo pessoas melhores todos os dias. Eu acho que são grandes valores que está se perdendo e a É gente verdade. precisa resgatar isso, né? É isso. E deixa eu te falar, dentro, como é que surgiu a Luminar? Fala aí da sua trajetória profissional, gente, ela faz coisas maravilhosas. Depois vocês dão lá, olham lá no Instagram dela e do Luminar, eu até coloquei nos storyzinho hoje. Sigam lá, já façam suas encomendas, tem cada coisa mais linda do que a outra. Natal deve estar assim, né? Fala aí. Sim, tem muita encomenda, tem gente que pede assim, de outros estados, até para outro país eu já enviei. Gente do Belém Que do Pará bacana. pede
pede quantidade para revender. Aham. E é um trabalho, assim, é um trabalho que eu amo fazer, sou apaixonada por fazer, porque, né, traz luz. Para mim, remete, assim, você pegar uma garrafa né, que ia para o lixo, muitas vezes, e você transformar em luz, para mim é uma representação do que Deus faz com a gente, né? Muitas vezes a gente, aos olhos de alguém, a gente não vale nada, a gente não tem valor, mas Deus pega a gente e traz um novo significado à nossa vida, traz muda a página da nossa vida e faz a gente brincar, faz a gente ser luz. A Iluminar Sim. nasceu em 2019, durante a pandemia, lockdown, muita gente perdeu o emprego, e eu e meu esposo pensando, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu vi uma ideia, né, na internet, e eu disse, olha que coisa mais linda. E a gente trouxe a nossa cara, trouxe as nossas ideias, e fez muito sucesso. Hoje é a nossa renda principal, é Iluminar. Ó, que bacana! E deu Que tudo certo. bacana! A gente paga Mas todas aí, as nossas tá você e contas. seu esposo trabalhando junto no mesmo projeto? Eu Ou e meu agora esposo. dá para trabalhar os dois? Eu e meu esposo, a gente está no mesmo projeto. A gente Que bacana! Que bênção, que bênção. Então, assim, a gente ressignificar, né? Porque, assim, a, a nossa travessia por essas questões, esses desertos que nós passamos, faz a gente repensar muitas coisas, né? E às vezes ressignificar, dar uma guinada na vida, muda completamente. Para você, uma vez você pensou em fazer isso? Não, nunca pensei de fazer isso, né? Nunca tinha nem passado pela minha mente de fazer isso. E, né, Aham, quantas surpresas, eu digo assim, que benditas sejam as dificuldades que nos levam para mais perto de Deus, que nos levam para perto de nós mesmos, que nos levam para uma nova direção, para um novo momento. E às vezes a gente sim, até precisa passar por algumas dificuldades para a gente se enxergar melhor, para a gente viver novos ambientes, viver o novo, se abrir para o novo. Porque a gente às vezes não quer parar, isso, né? E a gente é parado, não quer isso. descansar. Mas eu costumo dizer que às vezes não é vontade de Deus passar por todas as tribulações que a gente enfrenta, né? Não é vontade dele. Mas às vezes tem coisas que acontecem com a permissão de Deus para que a gente mude a forma de pensar, de agir, de valorizar as coisas, tá mais, como você falou, tá mais próximo a Deus, ter que significar a sua história, porque muitas pessoas reescrevem as suas trajetórias a partir de uma situação, de algo que aconteceu, né? E, infelizmente, quando está tudo bem, a tendência, né? A gente às vezes não lembra de Deus quando está tudo bem. Aí, quando as coisas tá apertadas, aí vai pro joelho, né? É verdade. E a gente se perde muito, assim, quando está tudo bem. Às vezes não é aquilo que a gente tem que viver, não é aquilo que Deus tem para nós. A gente se Sim, prende muitas vezes no bom, no que está bem, isso. e deixa de viver o ótimo, deixa de viver o extraordinário, deixa de viver o Ordinário. maravilhoso que Deus tem Isso para aí. nós. Porque está Deus às preso vezes tem ali no bom. muita coisa. Às vezes Deus tem tanta coisa maior do que você tem, maior do que a gente possa pensar ou imaginar. Mas quando você está em algo que você considera bom, você deixa de procurar Deus e deixa de viver o extraordinário. É Deixa de isso, viver. é isso. E dentro de, na sua vida, assim, o que você considera que essa trajetória você mudou radicalmente? A Iluminar foi uma, né? Que aí vocês agora Sim, trabalham em família. é. Agora a gente trabalha tudo junto, eu trabalho de casa, posso cuidar dos meus filhos, Que cuidar da minha casa, maravilha. cuidar de mim, e conciliar tudo isso com Iluminar. E isso Sim, faz toda a diferença, né? Até durante o tratamento eu também fazia as luminárias, ocupava ali a minha mente, estava com a mente toda ocupada, trabalhando, fazendo, aham, né? Não tinha muito espaço assim para pensar, ficar pensando na doença, pensando no tratamento, porque se você pensa muito, a pessoa acaba até enlouquecendo, né? E se entregando muito à doença. Deixa sim, a doença sim. de ter. E não é bem assim, a gente não pode deixar a doença nos ter.
Quem me tem é Exato. Deus, quem me tem é minha família, quem me tem são meus filhos, Deus me tem. A doença ou outros problemas nunca vão me ter, né? Para nós, esse é um gigante, a gente está falando aqui do câncer, mas tem outras pessoas que têm enfrentado também um gigante, né? Uns Isso. depressão, outros são outras doenças. Então, a gente Sim. E se você, pode... se a gente pegar essa palavra câncer, que é hoje a gente está falando sobre isso, que é o tema do Outubro Rosa, mas para Sim, nós tem um significado muito para além desse mês específico, que é o outubro. A gente são batalhas que a gente viveu, a gente passou por ela e a gente acompanha pessoas que estão passando. Então, para nós, falar de câncer de mama não é só no mês de outubro, então a gente fala nisso o tempo todo. Mas, sim, assim, é muito importante a gente entender que a palavra câncer, que é algo que nos paralisa por um tempo, por uma circunstância, se você substitui com outras coisas que também paralisam as pessoas, que você citou, né? Depressão, ansiedade, outras sim, questões financeiras, pessoas que estão desempregadas, aquele gigante, né, que a pessoa está enfrentando, da maneira como você passa por esse deserto, se você não cuidar, você ficar paralisado nisso, você tem mais dificuldade para superar, né? Então, o câncer, para nós, não significa a nossa vida, quem nós somos, né? Nós passamos, sim, foi difícil, sim. Não estamos aqui para romantizar, cada um tem uma batalha, mas a gente entende que a gente é muito mais do que isso, a gente é muito mais do que o câncer, né? E isso é muito importante a gente perceber isso, o quanto que Deus, ao tempo, todo o tempo, está nos mostrando a mudança no nosso olhar, a nossa perspectiva, a maneira como a gente percebe as tribulações que a gente está vencendo, passando. Deus nos traz todos os dias milagres. Só que às vezes as pessoas estão procurando grandes milagres. Às vezes o milagre de você sair de casa e voltar para casa vivo já é um milagre. Diante de tanta coisa que a gente está vivendo nessa vida, de violência, de uma série de coisas, então já é um grande milagre. Então a gente tem que agradecer todos os dias, porque desertos todos nós temos, cada um uma área da sua vida. O câncer é um dos desertos que eu e Jeane, que estava aqui falando, passamos, atravessamos, e temos outros que a gente não compartilha, mas nós sabemos que a gente precisa buscar em Deus força para continuar caminhando, continuar avançando e levando a nossa, olhando para a nossa dor e buscando forma de ressignificar ela para ajudar outras pessoas. Eu acho que eu vou te fazer essa pergunta agora, porque essa live ficou muito quebrada, porque nós tivemos muitas batalhas para essa live de hoje, sim. mas eu estou combinando com a Giane que a gente vai marcar para a gente fazer um vídeo com todas as perguntas, um vídeo completo para a gente deixar salvo bonitinho, mas graças a Deus até agora não travou, não caiu, a energia não faltou, a gente conseguiu chegar até aqui, graças a Deus. E aí, Giane, eu quero te fazer uma pergunta. Qual a Sim. mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que tantas quebras das lives estão aqui nesse momento nos assistindo? Qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão aqui com a gente agora, que depois vão ouvir esse trechinho dessa live? Qual a mensagem que você quer deixar para nós? Quero dizer que a vida é um presente de Deus, como eu já disse aqui. Nós somos escolhidos por Deus para estar aqui nessa terra, para estar nesse mundo. Todos nós enfrentamos algum tipo de problemas. Eu enfrentei o câncer, venci, mas continuo tendo problemas, né? E até a gente partir da terra, a gente vai ter alguns problemas. Mas o que eu quero dizer é que tenha fé, tenha coragem diante das dificuldades da vida, confie em Deus, né?
Se você recebeu um diagnóstico difícil, se você tem um dia difícil, está passando por algum momento difícil, não é o fim. Tenha coragem, tenha fé, tenha esperança em dias melhores, porque dias melhores sempre vêm. Deus sempre tem um novo amanhã preparado para nós, sempre tem um novo sorriso. Um dia a gente está triste, passando por dificuldades, no outro dia a gente já está recebendo boas notícias. E assim é a vida, não é feita apenas de momentos ruins e também não é feita apenas de momentos felizes. E a gente Sim, tem que encarar os dias ruins e aproveitar os dias bons. E sim, ser simples, ser feliz, não seja tão duro com você, se ame, se escolha, se cuide todos os dias, que a gente está aqui nesse mundo, nesse corpo emprestado, e um dia a gente vai ter que dar conta a Deus do que você fez com você. Então, sim, cuide sim. desse lugar lindo chamado você. Que linda, que linda. E eu quero, assim, também reforçar essa mensagem para quem está aqui nos assistindo. Dizer que, assim, as pessoas que estão nesse momento, sendo que foram diagnosticadas ou que estão com medo de mostrar o exame para o médico, que estão preocupadas com o tratamento e por isso, às vezes, não buscam ajuda de médicos. Precisamos, sim, sermos responsáveis, precisamos fazer o tratamento, precisamos apresentar aos médicos, porque Deus dá sabedoria aos homens para nos ajudar. Então, muitas vezes as pessoas ficam lá, né? A palavra oração é orar mais ação. Então, Sim, muitas vezes a pessoa recebe um diagnóstico e, não, eu vou orar a Deus, eu vou orar a Deus que vai dar tudo certo. Vai sim, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que ir lá exatamente. no médico, você precisa fazer o tratamento, caso seja indicado, precisa cuidar da sua alimentação, precisa fazer uma atividade física, precisa se amar mais e não permitir que a doença ou qualquer tribulação que você esteja enfrentando agora não te paralise, né? Então, é assim, viver para além do câncer, viver para além daquela enfermidade ou outra tribulação que você esteja enfrentando. Então, assim, a mensagem que eu também quero complementar e deixar é que, assim, que venham mais e mais outubros rosas para eu e Giane e tantas outras mulheres estarem aqui falando sobre mais um aniversário para nós, né? E é muito bom a gente poder compartilhar esses momentos. Espero que vocês, assim, peço já desculpa pelos contratempos aí da live, mas a gente sabe que o importante para nós aqui é esse momento de troca, da gente poder realmente deixar aí a nossa visão, a nossa percepção de quem passou pelo câncer, de a parte de quem realmente não é de que a gente ouviu falar, nós passamos por isso. Então, assim, que cada um de vocês que entraram, muito obrigada. Obrigada mesmo. Kátia, você está chegando agora. Quem chegou agora, a gente vai fazer um outro vídeo específico para deixar salvo, porque nós tivemos muito contratempo na live por conta da energia que faltou aqui. Está chovendo muito aqui, então acabou faltando energia, tivemos alguns contratempos, mas a gente até brincou que a gente vai confundir o inimigo. E você falou o quê? Que vai fazer o quê? Dá-lhe bicuda. Dá Dá-lhe uma bicuda na na cara cara do do cão. cão. Isso aí. O inimigo tentou nos parar, mas nós não vamos parar. Nós vamos fazer. E aí a Parados. gente. Não vamos. Então, assim, um beijo enorme no coração. Giane, muito obrigada por estar aqui. Bom te ver demais. Vou a Salvador. Vou a Vem Salvador. sim. Oxe, se vou a Salvador. Alma Mineira em Salvador. Vem Vou em sim, Salvador. agradeço. Agradeço A muito, gente. né, estar aqui com vocês. Foi muito maravilhoso, um tempo precioso. Pena que aconteceram os contratempos, mas não impediu Sim, que desse certo, né? Que esse momento acontecesse. E é sim. assim, retrata a nossa vida, né? A gente planeja algo e no meio do caminho acontece imprevistos e a gente continua seguindo, continua firme no Isso propósito. aí. É verdade. Gente, muito obrigada a todos vocês que entraram. Eu vou salvar esse trechinho da live e
E eu vou chamar aqui Jeane no privado para a gente combinar isso, para a gente fazer ele completão aqui para vocês, porque para nós é muito importante que a gente tenha um olhar realmente para além da doença, né? E é isso, obrigada. Mais um Outubro Rosa que a gente encerra. E agora vem aí, gente, o Novembro Azul. É um tema muito importante para que os homens se cuidem também. Então, eu preciso deixar isso registrado também, que é importante se cuidar, tá bom? Um beijo no nosso coração, fica com Deus. Gente, obrigada. Um abraço enorme para todos. Um abraço, beijo. Fica com Deus. Beijo, tchau. Beijo, Com Deus, tchau. tchau.